O nosso texto base, então, está em Gênesis 29, de 31 a 35, e ele relata um pouco da história de Lia, uma das mulheres de Jacó. E esse texto, ele trata de uma maneira muito singular sobre a rejeição. Vamos ler o texto. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. E disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. No versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vamos orar? Senhor, nós lemos agora a tua palavra e nós queremos clamar pela tua graça sendo derramada sobre as nossas vidas, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que o Senhor deseja nos ensinar, Pai, nesta noite e nesta porção da tua palavra. Abençoa cada mulher presente nesta plataforma. Abençoa esta plataforma, Pai, para que nada interrompa ou atrapalhe o aprendizado que o Senhor deseja para nós nesta noite. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a todas vocês para deixarem o microfone fechado para não interferir na gravação, tá bom? Observem nesse texto que no primeiro versículo, no versículo 31, a expressão vendo o Senhor que Lia era desprezado. Então, nós temos aqui uma situação e nós vemos aqui, então, a colocação do Senhor, a postura do Senhor em relação ao que estava acontecendo com Lia. O texto já começa assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda. Se nós voltarmos nas páginas anteriores, nos versículos anteriores, nós vamos encontrar o que aconteceu. Jacó, ao ver Raquel, a Bíblia diz que Raquel era bela, né? De porte, de rosto, então ela era uma mulher bonita. E quando Jacó viu Raquel, quando ele pôs os olhos em Raquel, ele se apaixonou por ela. E o pai de Lia e Raquel fez com que Jacó trabalhasse 7 anos por Raquel. Só que, ao invés de entregar Raquel, ele entregou Lia. E Jacó só percebeu isso depois, né? Imaginem a situação de Lia neste contexto. Ela sendo envolvida pelo pai numa trama, né, para tentar fazê-la se casar. E a gente olha aqui alguns versículos para trás e encontra no versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. E naquela época era o costume da filha mais velha se casar. Primeiro, a filha mais nova não poderia se casar enquanto a mais velha não se casasse. Se nós continuarmos no versículo 17, a palavra de Deus diz: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Existe uma controvérsia aqui com relação a essa expressão olhos baços, porque algumas versões trazem olhos meigos, né? Mas veja que aqui está sendo feita uma comparação, certo? A palavra de Deus diz uma característica de Lia e depois diz uma característica de Raquel. Diz que Raquel era formosa de porte e de semblante.
mas Lia tinha os olhos baços. Então, me parece que nós podemos concluir que está havendo uma comparação aqui com relação à beleza delas, dizendo, em outras palavras, que Raquel era bela, mas que Lia era feia. Embora haja controvérsias, tá? Em relação aos olhos baços. Alguns dizem que ela podia ter algum problema na visão, que ela poderia ter algum desvio, né? Que ela poderia ser o que é chamado popularmente de vesga. Mas o que interessa é que há uma comparação aqui entre as duas, né? E o original no hebraico dá essa margem para interpretações diversas. Veja que Lia, ela vivia num ambiente de comparação. A palavra de Deus diz que a irmã dela era mais nova e era formosa de porte, de corpo e de semblante, de rosto, né? Então, em outras palavras, Lia era a irmã feia e a Raquel era a irmã bonita. Lá no começo do texto que nós vimos, fala que o Senhor fez Lia fecunda, ou seja, Lia era fértil, mas o texto também diz que Raquel era estéril. Então, imaginem vocês o ambiente de comparação que essas duas irmãs viviam e Lia se sentia rejeitada. Vejam que o pai dela a colocou nessa trama, né? De enganar Jacó, ao invés de entregar Raquel, entregar Lia. E quando o Jacó descobre, ele fala: Poxa, você me enganou? E Labão tenta dar uma saída, né? Não, você trabalha mais 7 anos e eu entrego Raquel, né? Veja que Jacó já tinha trabalhado 7, né? Então, para realmente ter aquela que ele desejava, ele teve que trabalhar mais 7. A rejeição não é uma característica apenas da vida de Lia. Se nós voltarmos versículos para trás, nós vamos encontrar uma história de rejeição também entre Esaú e Jacó. Se nós formos lá em Gênesis 25, nós vamos encontrar no versículo 28, Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vocês acham que um lar onde há uma preferência do pai por um filho, da mãe por outro filho, isso é saudável? Isso pode gerar um relacionamento saudável? Então, a história de rejeição já era anterior à história de Lia. Então, Jacó também tinha uma história de rejeição, um sentimento de rejeição, porque o pai preferia o outro filho, Esaú. E provavelmente Esaú também se sentia rejeitado pela mãe, porque Rebeca preferia Jacó. E se a palavra de Deus registrou isso, é porque era necessário registrar e tinha ensinamentos para nós, tem ensinamentos para nós. E se registrou, é porque havia exteriorização dessa preferência, né? Então veja que o contexto que Lia vivia era um contexto de comparação e foi alvo da manipulação do seu pai. O sentido no latim de rejeição é como se alguém atirasse uma bola e a pessoa mandasse de volta, jogasse de volta, não querendo aquela bola, né? É literalmente isso. É jogar de volta, não querer aquilo que está sendo oferecido. Se vocês observarem o texto base que nós lemos, já no primeiro ele diz que Elias era desprezado. E o Senhor viu isso. O Senhor viu a dor de Lia e entregou a Lia uma bênção. Fê-la fecunda. E Raquel era estéril. Mas ele entregou para Lia uma bênção, a maternidade, a fertilidade. Mas vejam, o que Lia fez com essa bênção que Deus entregou na mão dela? O texto diz, a primeira vez, a primeira concepção, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Ela reconhece que o Senhor enxergou a dor dela, entregou uma bênção, mas olha o que ela diz, por isso, por conta deste filho, agora me amará meu marido. Lia perde a perspectiva correta.
Porque ela, ao invés de agradecer ao Senhor, que de fato ele atendeu a aflição dela e entregou a maternidade para ela, mas o que ela faz? Ela desvia o olhar para o alvo do seu esposo que não a amava. Então ela tenta compensar isso com aquele filho, diz: "Ah, então agora que eu entreguei esse filho para Jacó, ele vai me amar." Ela concebe uma segunda vez. E, de novo, ela diz: "Soube o Senhor que eu era preterida." Então, ela tinha esse sentimento de rejeição, de preterição muito forte. E ela sabia que o Senhor tinha se atentado para isso. Mas, de novo, o que ela faz? Dá o nome de Simeão e, outra vez, ela dá a luz e diz: "Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos." Ela continua olhando para o esposo, ao invés de ser grata a Deus, não apenas sabendo que foi ele quem deu aquela benção para ela, mas olhando para o Senhor e encontrando nele a satisfação, né? Ela olha de novo para Jacó e ela encara esse filho como se fosse uma compensação e diz: "Agora se unirá mais a mim, meu marido." Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então diz: "Esta vez louvarei o Senhor." O que que vocês conseguem perceber aqui? Das 3 outras vezes, ela tem o filho e olha para este filho como uma compensação e como uma forma de alcançar a aceitação e o amor do seu esposo. Nesta última vez, o que ela faz? Ela entende que o foco, a perspectiva dela devia ser quem? O Senhor, porque ela fala: "Esta vez eu louvarei o Senhor." Então, desta quarta vez, ao invés de olhar para a necessidade de aprovação do esposo, ela dá glórias ao Senhor por aquela bênção que ele tinha colocado na vida dela. E veja o porquê que a palavra de Deus nos relata as 4 concepções. E nos relata qual é a atitude de Lia em cada uma delas. A gente já estudou que sempre que a Bíblia repete algo, é porque ela quer nos chamar a atenção para aquele fato e para algum ensinamento importante. E vejam que só na quarta vez, Lia reconhece a quem ela deve prestar glórias por aquele filho, por aqueles filhos, por aquela maternidade. Ao Senhor, que é quem entregou a bênção na mão dela. Vejam, a gente precisa entender, né, que ela se sentia desprezada. Imagine a situação dela quando Jacó descobre que ela não era Raquel. Ela deve ter se sentido extremamente humilhada. Isso deve ter gerado muita rivalidade com a irmã. A rejeição, ela coloca no outro ou em alguma coisa toda a expectativa que nós temos. Então, para tentar compensar uma falta, nós tentamos colocar toda a expectativa em algo ou alguém. E Lia depositou a esperança dela, a expectativa dela, nos filhos, como compensação pela falta de beleza, pelo sentimento que certamente ela tinha de insignificância e rejeição, como um caminho para encontrar o coração daquele homem a quem ela buscava aceitação e que não a amava, né? Ela tinha a motivação de ser aceita, de ser aprovada, e isso embaçava a visão dela. Além dela ter os olhos baços, como a palavra diz, fisicamente, essa necessidade e essa motivação de ser aceita, de ser aprovada por homens, turvou ainda mais a visão de Lia, e ela perdeu a perspectiva, né? Essa jornada na busca de aceitação pelos homens, de aprovação pelos homens, ela é extenuante, ela é árida, porque nós jamais vamos conseguir sempre a aprovação dos homens. E não é o que importa. Todos nós somos falhos. Então, certamente, em algum momento, alguém vai nos desagradar e em algum momento nós vamos desagradar alguém.
Em algum momento nós não vamos atender a expectativa de alguém, e em algum momento alguém não vai atender a expectativa que nós colocamos. E o sentimento de rejeição provoca em nós uma autoimagem distorcida, mais distorcida do que o próprio pecado já faz. Porque alimentar a rejeição também é um pecado. As nossas raízes, elas precisam estar afincadas naquele no único, né, que pode atender às expectativas do nosso coração. O único que pode nos dar uma vida plena, independente das circunstâncias. Se as nossas raízes estiverem fincadas na rejeição que eventualmente nós sofremos ou sentimos, o nosso coração vai se alimentar dessas raízes, vai se alimentar de rejeição, e os frutos vão ser ansiedade, tristeza, decepção, autopiedade, preocupação, vitimismo, né? Às vezes, nós achamos que nós não temos um estereótipo, né? Não, eu não ajo como se eu me sentisse rejeitado, mas em algum grau, em algum momento, todos nós, sem exceção, ou rejeitamos algo ou alguém, ou fomos rejeitadas por alguém, ou simplesmente nos sentimos rejeitadas porque olhamos para uma situação e fazemos uma avaliação equivocada, distorcida. Por exemplo, estamos num determinado evento, alguém entra, cumprimenta algumas pessoas, mas por algum motivo essa pessoa não nos vê ou algo chama a atenção dela e não dá tempo dela nos cumprimentar. E às vezes qual é a nossa reação? Poxa, ela falou com todo mundo, mas não falou comigo. O que que é isso? Eu me senti rejeitada por aquela pessoa. Às vezes, os pais colocam tantas expectativas nos filhos, provenientes, inclusive, de uma expectativa em relação ao próprio passado, que não conseguiu resolver algumas coisas, e colocam uma expectativa nos filhos, né? De fazer determinado curso superior, de seguir determinada carreira. E isso é um perigo, porque, muito provavelmente, aquele filho, às vezes, vai fazer aquele curso ou vai seguir aquela carreira tão somente para buscar a aprovação daquele pai. Eu tive uma colega de faculdade, na faculdade de Direito, que ela cursou todo o programa, terminou direitinho a faculdade, e o dia que ela pegou o diploma dela, ela falou: pai, tá aqui, o senhor queria que eu fizesse, não era o que eu queria, vou fazer veterinário. Então, essa pessoa fez esse curso tão somente buscando a aprovação do pai, porque certamente ela se sentiu rejeitada de alguma forma e pensou: bom, se eu entregar esse diploma para meu pai vai me amar, pronto, eu vou poder fazer o que eu gostaria de fazer. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento tome conta da nossa vida, nem podemos agir dessa forma com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com quem quer que seja, com os nossos líderes, né? Às vezes, nós colocamos uma expectativa tão alta no nosso esposo, nos esquecendo que ele também é pecador como eu, e que ele não vai conseguir suprir todas as minhas expectativas, tá? A troca, o compartilhar no relacionamento, seja de amizade, seja de casamento, ou seja de filhos, né? Ela é saudável, né? Desejar e esperar coisas boas é saudável. O que nós não podemos é fazer isso de uma forma tão exacerbada que passa a ser um ídolo no meu coração. E aqui eu não estou falando de imagem, eu estou falando de coisas que nós levantamos no nosso coração e que passam a ser mais importantes para nós do que o próprio Deus. Será que nós já colocamos essa expectativa ou toda a expectativa e anseio do nosso coração em algo ou alguém? Por muito tempo, e eu tenho que me vigiar e pedir ao Senhor que esteja
olhando meu coração o tempo todo, para eu não colocar expectativa muito alta no meu esposo, porque por muito tempo eu coloquei uma expectativa tão alta nele, como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse capaz de resolver todos os problemas e as dificuldades que se levantassem nas nossas vidas. Mas ele não é Deus, né? Ele é um homem falho, como eu também sou. E certamente, se ele fez o mesmo, eu não atendi as expectativas, porque nós não conseguimos. E vejam, Lia buscou a significância da vida dela e a própria identidade, ela colocou toda em Jacó, no amor de Jacó, um amor que ele não sentia. E ela começou a pegar algo que foi uma bênção entregue nas suas mãos e usar aquela bênção para tentar alcançar o amor de Jacó. E vejam que Jacó não fez diferente. Ele também colocou toda a expectativa no amor que ele destinou para Raquel, que chega a ser um amor obcecado, né? Porque ele trabalhou 7 anos, depois mais 7, né? Isso não é saudável. Certamente ele colocou toda essa expectativa em Raquel. Todo excesso, sem exceção, ele aponta para uma falta, para uma ausência. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se nós estamos cometendo excessos em qualquer área da nossa vida, em relação a qualquer pessoa e em relação a qualquer coisa, se eu busco exageradamente o sucesso a todo custo, com certeza isso aponta para uma falta, uma ausência, um sentimento de rejeição, para uma situação mesmo de rejeição em algum momento da nossa vida. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Se eu levanto uma carreira como um ídolo na minha vida e vou buscar aquilo a todo custo, eu preciso colocar isso no altar de Deus e falar: Senhor, sonda meu coração, realinha o meu coração. E vejam que interessante, que apesar de Lia se sentir desprezada, ela foi alvo da bênção de Deus. O versículo 31 deixa isso muito claro, que Deus viu a dor dela, vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda. Apesar da bênção, Lia parecia não entender isso. Ela parecia não entender que ela foi abençoada. Vejam que Lia queria o que Raquel tinha, e Raquel queria o que Lia tinha. Ambas olhavam uma para a outra, ao invés de olhar para o Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus coloca uma bênção na minha mão, mas eu quero a bênção do outro. Eu olho para a bênção do outro e não para aquela que Deus colocou na minha mão. E mesmo que Ele coloque uma bênção na minha mão, eu não posso pretender usar essa bênção para ser vista, para ser aplaudida, para ser reconhecida, porque o objetivo não é esse. Se Deus coloca uma bênção na minha mão, Ele coloca essa bênção para a glória e honra dele mesmo. Ele coloca essa bênção na minha vida, qualquer que seja, para que seja colocada a serviço, no ministério, a serviço do reino. E veja que Lia usou essa bênção, que era para a glória de Deus, não para a glória de Deus, mas para buscar o reconhecimento para si mesmo. Olha, meu esposo agora vai olhar para mim e vai me amar. Apesar de Deus ter dado a bênção 3 vezes para ela, o coração dela permanecia insatisfeito. Só na quarta concepção, na quarta gestação, é que ela olha para o Senhor e fala: Eu louvarei ao Senhor. Nós nunca encontraremos paz e contentamento se nós colocarmos a nossa expectativa, o nosso anseio em homens, em coisas e não no Senhor. A palavra de Deus não mostra na quarta gestação que houve alguma mudança em Jacó. Não faz uma menção. A palavra de Deus não mostra que a circunstância mudou, mas mostra que o coração de Lia estava no lugar certo agora. Agora ela entendeu que aquilo que Deus deu para ela não era para a glória dela mesma, não era para alcançar o amor de Jacó, mas sim para honrar e glorificar o nome de Deus.
Quanto mais cedo nós descobrimos isso, quanto mais cedo eu reconheço que tudo que ele coloca na minha mão é para a honra e glória dele, não para eu ser vista, para eu ser aplaudida, mais o meu coração vai estar alinhado e em paz, e mais eu vou ter contentamento, porque eu vou saber que eu vou estar cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Onde é que a gente está colocando a nossa segurança, a nossa esperança? Jesus Cristo é o único que pode suprir tudo que nós precisamos. Ele é o único onde a nossa raiz deve estar fundamentada. Se nós olharmos os versículos posteriores, nós vamos ver que mais lá para frente, Lia volta a olhar para a aprovação dos outros. Em Gênesis 39, versículo 9, versículo 13, versículo 20, se vocês avançarem, vocês vão ver, ela volta a olhar para a aprovação dos homens. E a palavra de Deus registra isso para que nós entendamos que nós precisamos perseverar no nosso processo de santificação. Ela reconheceu, na quarta gestação, que tudo era para a glória do Senhor. Mas logo ali na frente, ela volta a ratear, porque ela era pecadora, assim como nós. Então, nós precisamos cuidar todo dia da nossa vida devocional, da nossa vida de intimidade com o Senhor, estudando a palavra, orando, porque sempre o nosso coração vai estar inclinado para olhar para a aprovação do outro. Mas nós temos que pedir, Senhor, alinhe meu coração, para eu buscar tão somente a sua aprovação, para que somente a sua aprovação seja o mais importante para mim. Então, nós precisamos aprender algumas lições com essa história de Bia. Primeiro, para superar a rejeição, nós precisamos destruir esses ídolos que nós levantamos no nosso coração, de necessidade de aceitação, de aprovação, essa vontade desesperada de agradar o outro, de vencer na vida, de alcançar um alto cargo, né? E vejam que essa idolatria, ela sempre começa com uma coisa boa. A maternidade era uma coisa boa para Lia, mas ela desvirtuou isso, né? Então, quando nós fazemos em demasia alguma coisa, a gente transforma uma bênção em algo ruim, em uma idolatria, né? As pessoas, elas podem sim nos completar. O nosso esposo pode sim nos completar, o nosso filho pode sim encher o nosso coração de alegria. Mas não é isso que vai nos validar, não é o nosso esposo que vai nos validar, é o Senhor. É perante Ele que nós precisamos ser encontradas aprovadas. Então, nós precisamos tirar as nossas expectativas dos homens e colocar em Deus. Porque as pessoas são falhas e podem errar como nós erramos, e às vezes sem intenção. E nós precisamos entender que Deus conhece a nossa dor, assim como Ele viu a dor de Lia. E Ele está conosco na nossa dor. Ele conhece o nosso coração. O louvor que nós compartilhamos diz isso, que Jesus foi o mais rejeitado dos homens. Então, ele conhece muito bem como é o sabor da rejeição, de ser rejeitado pelos seus próprios, inclusive. Nós precisamos aprender com Lia também a não buscarmos uma compensação inútil. Ela buscou na maternidade a compensação da falta de beleza e da falta de amor do seu esposo. E nós precisamos parar de tentar compensar alguma falta ou ausência com algo que não seja Deus, porque não vai nos completar, não vai suprir aquela ausência nem aquela falta. Deus queria ensinar para Lia que aquela bênção que ele colocou na mão dela não era para ser usada para instrumento de aprovação dos homens, né? E Deus também quer nos ensinar o mesmo, que as bênçãos que ele coloca na nossa mão, que o favor de Deus para a nossa vida, não é para mostrarmos nem provarmos nada para ninguém, mas sim para dar honras e glórias ao Senhor e para abençoar outras vidas, não para sermos vistas, não para sermos aplaudidas. Vejam, em Gênesis 30, de 1 a 2, diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã Lia e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus?
que é o teu ventre impediu de frutificar. Vejam, Lia pegou a maternidade e tentou usar como instrumento para conseguir o amor de Jacó. Raquel, que não tinha filhos, teve ciúmes da sua irmã e disse para Jacó: me dá filhos, senão eu vou morrer. Ela também coloca expectativa em ter filhos, dizendo inclusive que morreria se não os tivesse, esquecendo que era Deus quem tinha permitido naquele momento aquela infertilidade. Então, percebem? Em qualquer das duas situações, o descontentamento acontecia porque os olhos estavam na aprovação de Jacó e não do Deus da vida delas. Para vencer a rejeição, nós precisamos também conhecer o amor verdadeiro de Deus. Lia percebeu isso na quarta gestação. Ela percebeu que o verdadeiro amor que ela deveria buscar estava no Senhor e não em Jacó. Ela percebeu que o alvo da adoração não era Jacó, era o Senhor. Esta é a saúde espiritual que nós precisamos buscar. Conhecer a Deus acima de todas as coisas e reconhecer que é dele que provém o amor que é capaz de suprir as nossas necessidades, que é capaz de alinhar o nosso coração. E nós precisamos alinhar o nosso coração com a expectativa e a certeza da suficiência que nós encontramos em Deus. Às vezes, nós buscamos coisas que jamais vão nos preencher, né? E Deus tem o melhor para as nossas vidas. Nós não precisamos do aplauso de ninguém. Nós precisamos continuar servindo a nossa casa, servindo o reino, servindo a igreja, não com os olhos nas pessoas, mas com os olhos naquele que é o Senhor do reino, que é o Senhor da nossa casa, que é o Senhor do nosso casamento, o Senhor da nossa família. É para Ele que nós precisamos olhar, porque só Ele pode nos suprir e curar de uma vez por todas qualquer rejeição que possa estar enraizada no nosso coração. Que nós possamos, nessa noite, refletir, pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e veja se há em nós alguma raiz de rejeição que esteja minando a nossa adoração ao Senhor, desviando a nossa expectativa para pessoas ou para coisas. E pedir ao Senhor que elimine isso da nossa vida, que nos ensine a vivermos com a expectativa nele. Jesus cravou lá na cruz todo sentimento de rejeição, mas nós insistimos, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Mas Deus é misericordioso, nós já estudamos isso. Deus derrama graça e nos ensina que nós não precisamos viver dessa forma. Que Ele possa nos ensinar nessa noite a esperarmos tão somente nele, a depositarmos tão somente nele toda a nossa expectativa, porque somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Que Ele te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe os seus relacionamentos e, acima de tudo, abençoe e guarde o seu coração, para que a rejeição não encontre morada nele.